Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada, é um prazer ter você aqui mais uma vez no canal. Antes de qualquer coisa, hoje eu vou lembrar de falar logo no comecinho, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seu like, já somos quase 13 mil, acho que vou até olhar que eu tô com a tela aberta aqui, não custa nada. Neste momento que estou gravando, somos 12.799 inscritos no canal, dei um refresh aqui para ver se foi para 12.800, 12.806, que beleza, hein, cara? Muito obrigado por vocês estarem confiando no nosso trabalho, ajudando a gente a crescer. Como eu sempre falo, aqui a gente faz uma cobertura independente de Palmeiras, né? Não estamos sendo bancados por nenhum grande grupo. Aliás, grandes grupos, se quiserem bancar a gente também, a gente não se faz de rogado. Mas enquanto isso não acontece, a gente também não tem clube de apoiadores ainda, teremos. Não fizemos live ainda, faremos. Mas a gente vai se aproveitando aqui e chamando vocês para ficar com a gente aqui no canal, porque isso vira moeda no fim das contas, né? Isso vira recurso pra gente. Quanto mais gente no nosso canal, mais legal a gente consegue negociar os contratos aí pra gente crescer e seguir cobrindo Palmeiras. E falar em cobrir Palmeiras, domingo tem uma cobertura legal aí acontecendo, né? Vai ter... eu não gosto de falar final antecipada, mas não tem outro jeito, né? Quando você pega os números de Palmeiras e Flamengo, não só desse ano, mas de todos os anos recentes, considerando que quem é o primeiro e quem é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, não tem como não tratar esse jogo como uma decisão. É claro, haverá 10 jogos depois disso, né? Tava até vendo o PVC falar, são 10 jogos depois, então são 30 pontos em disputa, né? Então, mas, cara, vamos pensar na lógica, né? Vamos pensar no retrospecto dessas equipes no campeonato e como é que os times estão se portando, as ambições das duas equipes e a qualidade dos dois elencos, né? Não é de se imaginar uma guinada brusca para baixo de nenhum dos dois. Pode acontecer, claro que pode, mas não é de se imaginar algo assim, considerando também que os dois clubes são favoritos na Libertadores, né, para chegar à decisão, os dois semifinalistas, um de cada lado ali. O destino parece estar querendo criar mais um final de ano, depois de já fazer o Palmeiras atuar tantas vezes quanto o Corinthians essa temporada. Agora o Palmeiras também quer agora o destino quer multiplicar o número de jogos do Palmeiras contra o Flamengo também. Que hoje são ali com São Paulo, os três maiores rivais do Palmeiras, né? São os três grandes rivais do Palmeiras hoje. Acho que pela ordem o Corinthians sempre, com grande respeito e anos de rivalidade que eu digo isso. O São Paulo, pelo histórico recente, né? Voltou a ter uma relevância, mas o Flamengo vinha sendo o segundo rival mais importante do Palmeiras nos últimos tempos, né? E aí tava pensando, né? Tava até discutindo, não sei se você me acompanha também no canal do Paulo Massini, acho que muitos de vocês aqui me conhecem do canal do Paulo Massini. A gente falava sobre esse jogo, sobre como ganhar esse jogo, né? E uma coisa que o Massini tem falado bastante, que eu concordo totalmente, é que o Flamengo não pode jogar confortável. Você tem que tirar o Flamengo da zona de conforto dele, para usar um termo bem batido, mas que explica exatamente o que eu quero dizer. E qual que é a zona de conforto do Flamengo? É ter a bola. É ter a bola e jogar contra o time, portanto, que lhe dá a bola, com quem tem menos a bola. E aí a tentação do Palmeiras em anos anteriores foi fazer o quê? Foi dar a bola pro Flamengo e jogar no contra-ataque. E não. Porque o Flamengo com a bola no pé, ele erra muito pouco. E eu tenho números aqui para mostrar isso. O Flamengo dá muito pouca brecha. Se você der a bola pro Flamengo, a chance dele acertar o ataque e você não conseguir fazer nada é muito maior do que ele errar o ataque e te proporcionar um contra-ataque, que por outro lado é o ponto forte do Palmeiras ainda. O Palmeiras é uma equipe que ela construiu a maior parte do seu jogo nessa temporada, não só no Brasileiro, mas também no Brasileiro, contra-atacando, né? Os números mostram isso, e a eficiência do Palmeiras nesse tipo de jogo é muito grande, não é desse ano, é de muitos anos já. O Palmeiras é um time que tem uma das suas grandes forças, o jogo em transição, continua tendo, né? Um jogo rápido, mas hoje o Palmeiras consegue jogar mais com a posse de bola. E eu acho que é isso, justamente essa característica, que vai fazer a diferença no confronto do Maracanã no próximo domingo. Porque o Palmeiras não vai entregar a bola para o Flamengo nesse ano. O Palmeiras, embora tenha vantagem de jogar por um empate, pela sua pontuação, né? O Palmeiras não vai entregar a bola para o Flamengo nesse ano. O Palmeiras vai ter a posse de bola. E aí, contrariando mais uma vez, eu adoro contrariar o Rogério Ceni aqui nesse canal, o Palmeiras não vive de bola de ligação direta. Poderá usar essa ligação direta também, porque é muito boa, mas o Palmeiras tem muito mais repertório do que isso hoje. E acho que esse é o grande teste do Palmeiras nesse campeonato e nesse semestre, né? O Palmeiras, que é o melhor time do segundo semestre, o melhor time no Campeonato Brasileiro, né? E o melhor time também aí do pós-Mundial de Clubes, pós-Copa do Mundo, né? Que pega um pouquinho ainda do primeiro turno. O Palmeiras realmente vive uma fase muito boa, mas
a chave desse ano eu acho que passa por uma coisa que eu considero que o Palmeiras considera como sua grande característica, uma das suas grandes características, e que vai ter que mudar dessa vez. E eu acho que já mudou, para ser sincero, e acho que essa mudança tem a ver com a melhor do jogo do Palmeiras. Eu tô falando do quê? Ok, você tem que ter muitas propostas de jogo, você tem que se adaptar ao seu adversário sempre que possível, então essa comissão técnica estuda muitos adversários, não só essa, né? Qualquer comissão técnica razoável nos dias de hoje, ela tem que estudar o adversário, tem que estudar os pontos fracos, estudar como atacar, como defender em especial. Isso o Abel faz como ninguém, isso vai continuar acontecendo, com certeza ele está estudando o Flamengo, não é de hoje, para escolher a melhor estratégia, né? Mas tem uma coisa diferente nesse ano. O Palmeiras tem uma forma muito forte de jogar com a bola. O Palmeiras criou essa característica. Eu falava, até sem tanto conhecimento de causa internamente, porque, como eu gosto de dizer sempre, a gente não vê treino, a gente tem uma noção do que acontece lá dentro, mas a gente não assiste aos treinos propriamente, né? E a impressão que eu tinha é que esse time, num ano de transição, num ano de reconstrução, ele não estava conseguindo entender as propostas que o Abel trazia. O que eu estou querendo dizer com isso? No mesmo jogo, isso eu trago desde a Copa do Mundo de Clubes, se você voltar lá para o 10º ou 8º vídeo do canal, eu falo sobre isso, sobre o Mundial de Clubes, né? Que o Palmeiras ele tem muitas formas diferentes de jogar e não conseguia ficar excelente em nenhuma delas. E parece que o Palmeiras mudou essa... Parece não, né? O campo mostra que o Palmeiras mudou um pouco esse pensamento. Hoje o Palmeiras tem uma estrutura, uma filosofia de jogo, para citar o professor Vanderlei Luxemburgo, para citar a filosofia, tem uma filosofia muito clara de como o Palmeiras ataca. Ele não abre mão de transicionar, com certeza, de modo algum. Ele não abriu mão de alguns outros tipos de bola, de lançamento, de ligação direta. Não abriu porque, cara, isso eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o Thiago Nunes, né? Que eu perguntei pra ele, né? Porque ele é técnico do Corinthians, né? Como que é, né, pra você jogar? Qual é o seu jeito preferido de jogar? Ele falou, cara, o jeito preferido de jogar é o jeito que o meu time vai jogar melhor. Se eu achar que com o time que eu tenho mais chance de fazer gol com ligação direta, eu vou fazer ligação direta. Né? E o Abel também diz isso muito, né? Que ele não fazia ligação direta porque ele gosta, mas porque ele entendia que era isso que o time oferecia de melhor para ele. E agora o time, na visão dele, oferece outras coisas de melhor. Eu vou cometer aqui um sacrilégio para alguém que é fã do Abel como eu sou, e para você que também é fã do Abel que estou vindo aqui, de dizer que eu acho que ele estava errado. Eu acho que o Abel ele foi muito cauteloso em vários momentos, ele pecou por excesso de cautela. Isso é dentro do clube, com fontes que eu tenho lá dentro, não é só minha percepção, tá? Pessoas importantes do departamento de futebol também têm essa percepção que o Abel às vezes é cauteloso demais. Isso passa por desde aproveitamento de jogadores da base, né, que, por exemplo, naquele ano que ele demorou para colocar o Hendrick e o Luiz Guilherme para jogar, e o Kevin também, né, e ficou ali embaçando, indo com os caras para jogar, e o Rony mal, e o time mal, o Veiga mal, e pô, ele com jogadores ali não usava, ele tinha receio de colocar o Luiz Guilherme também jogando no meio, ele queria colocar o Luiz Guilherme sempre na ponta. Então tem uma série de questões ali que o Abel, eu acho que ele não colocava o time da melhor maneira possível sempre, não. Mas agora eu não tenho dúvida que ele está fazendo isso, e ele confia muito na qualidade técnica dos seus jogadores, e eu acho que aí casou tudo que ele precisava. Jogadores tecnicamente que ele confiasse, e que conseguissem compreender à perfeição uma proposta de jogo, e o Palmeiras tem uma proposta de jogo. O Palmeiras faz um jogo de aproximação montado no 4-2-2-2, né? Eu gosto sempre de deixar isso claro, que eu vejo o Palmeiras jogando nesse 4-2-2-2, a linha de defesa com 4 jogadores, aí você tem 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. É claro que ao longo do jogo esses papéis mudam. O Flaco recua, joga como meia, o Vitor às vezes joga como um ponta aberto, o Maurício joga por dentro, o Veiga joga por dentro, o André sobe para jogar de 10, o time roda e isso é importante. Os laterais jogam como pontas, então às vezes o Palmeiras ataca num, sei lá, num 3-2-5, muitas vezes pode atacar, acontece. Às vezes defende no 6-4-1, 6-4-1, esquema 6-4-1, 10, isso. Defende no 6-4-1, isso acontece, mas o Palmeiras tem uma base de ataque muito sólida, um jeito de pensar jogo muito sólido, mais do que 4-2-2-2, 4-4-2, é um jeito de pensar jogo. Como é que é esse jeito de pensar jogo? Jogo aproximado, troca de passe rápido, inversão, né? Uma coisa que eu vi até um comentarista de futebol internacional durante a Copa do Mundo de Clubes falar, a diferença básica do futebol sul-americano para o futebol europeu é que o europeu joga muito posicionalmente, né? Faz a bola ficar rodando e aí conforme a troca de passe rápida cria uma lacuna e eles colocam, enfiam uma bola. O futebol sul-americano, e o Palmeiras está adotando mais esse jeito hoje em dia, é troca de passe, troca de passe, troca de passe, troca de passe
vai fazer o quê? Atrair o time adversário e aí o Palmeiras inverte a bola. E o Palmeiras tem feito isso com muita frequência, misturando esses dois jeitos de jogar. Isso para dizer o quê? Que o Palmeiras, eu estou aqui prevendo, tá? E não é uma previsão aleatória, é com base no que eu tô vendo, no que eu tô imaginando. O Palmeiras não vai para o Rio de Janeiro para deixar o Flamengo jogar com a posse de bola. Eu separei aqui alguns números que eu achei interessantes, são números do SofaScore, que a Gazeta Esportiva reuniu para falar sobre o jeito de cada time jogar, né? Então eu tô aqui primeiro com o Flamengo, né? Vou pedir pro nosso diretor colocar aqui na tela. O rubro-negro tem uma das maiores médias de posse de bola do Brasileirão, com 61,7% de posse de bola, média, tá? Então na média o Flamengo tem 61%, 62% de posse de bola arredondando. Além disso, a taxa de acerto de passes da equipe carioca também é altíssima, 88,8%. O que eu tô querendo dizer com isso? Não dá bola pro Flamengo. Porque se você der a bola pro Flamengo, o time que tem 17 vitórias no campeonato e que tem posse de bola 61,7% e não erra passe, de 10 passes o Flamengo acerta praticamente 9, porque tem 88,8%, é um time que você não pode deixar com a bola no pé. Porque obviamente está dando certo para eles jogar com a bola no pé, trocando passe, porque eles acertam muito, né? Então, Palmeiras, por mais que tenha essa vantagem do empate, não pode cair nessa tentação de modo algum, de dar a bola pro Flamengo. Aí eu trouxe também números do Palmeiras. O Palmeiras, ele tem uma posse de bola de 52,6%, né? Então ela é bem inferior do Flamengo, que é 67%, e uma taxa de acerto também inferior, 83,5%, né? Mas o Palmeiras se destaca num quesito, e adivinha qual que é? O contra-ataque, né? Então eu acho que esse número, como ele calcula a média do ano inteiro, ele pega muito daquele Palmeiras do começo do ano, começo do Brasileiro, que é um time meio sem imaginação, e aí só contra-atacava, né? Mas o Palmeiras no contra-ataque é o time que tem a melhor capacidade de contra-ataque. Eu tenho esse número aqui também. Deixa eu pegar aqui, ó. O Palmeiras, ele tem... Os contragolpes são uma grande chance, uma grande força do Palmeiras. São 40 contra-ataques no campeonato contra apenas 13 do Flamengo. Ou seja, está muito claro como é confortável para cada time jogar, em média, ao longo do Brasileiro. Mas o Palmeiras, desde a Copa do Mundo de Clubes, joga de uma maneira completamente diferente. Eu acho que hoje os números do Palmeiras se aproximam muito mais desses números do Flamengo do que dos números do próprio Palmeiras, né? A equipe do Palmeiras cria em média 2,7 grandes chances por jogo e fez 51 gols, 2 a menos que o Flamengo, né? O Flamengo tem 53 gols no campeonato e o Palmeiras está crescendo, se aproximando. O Flamengo já chegou a ter uma distância muito maior na ponta de gols marcados, e hoje o Palmeiras está bem mais próximo, né? Outro dado relevante é o recorte recente: nos últimos 10 jogos o Palmeiras fez 29 gols, sendo 14 da dupla de ataque Flaco-Roque. Metade, né? Além disso, o Verdão é o segundo melhor visitante do torneio, e aí tem um erro da Gazeta, é um erro conceitual na verdade, né? E eu trouxe os números da Universidade Federal de Minas Gerais, que costuma fazer... quem normalmente é um dado oficial de chance de título, etc, né? Então o Palmeiras, na verdade, ele tem 26 pontos ganhos, né, como visitante em 13 jogos, são 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 18 gols feitos, 12 gols sofridos, 6 gols de saldo. Já o Flamengo tem 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 20 gols feitos, 9 sofridos, 11 de saldo. Só que o Palmeiras tem um jogo a menos. Então o Palmeiras tem a mesma pontuação do Flamengo como visitante. E aí quem tá dando desempate, tá dando desempate como o Flamengo não, mas o Flamengo tem um saldo melhor de 11, mas o Flamengo tem 66,6% de aproveitamento como visitante, o Palmeiras tem 72,22%. Então esqueça o número absoluto, o que vale aqui é o aproveitamento, e o aproveitamento do Palmeiras é maior como visitante também, e como mandante também. Nunca, desde que Palmeiras e Flamengo se tornaram protagonistas do futebol brasileiro, o Palmeiras chegou melhor que o Flamengo para jogar um jogo contra o Flamengo. Mesmo o Palmeiras ter sido campeão em 22 e 23, o Palmeiras chegou contra o Flamengo no máximo em pé de igualdade. O Palmeiras não chegou melhor que o Flamengo em nenhum desses jogos. E por isso os resultados do Palmeiras não estão bons. Por isso que faz 10 anos que o Palmeiras não ganha do Flamengo como visitante. Acho que chegou a hora. Palpite. Eu acho que chegou a hora. Para você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo. Somos quase 13 mil. Queremos bater 15 mil até o final do ano. Se a gente passar essa meta, a gente cria uma outra. Palmeiras na rota das decisões. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, hype esse vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá!